Mas na base, você precisa revelar, mas você precisa ensinar a ganhar também. Fala isso desde 74. E tem gente que sustenta, não, isso não tem, ganhar não tem importância na base. Tem. Como perder também é muito importante. E o Atlético Sub-20 foi derrotado pelo Fortaleza por 3-0, está na penúltima posição do Campeonato Brasileiro, com sério risco de rebaixamento. A base teve o Erasmo Damiani saindo, aí chegou, como é que chegou? Luiz Carlos. O Luiz Carlos chegou agora, que era do Flamengo, entendeu? Se houve essa mudança de rota é porque não estavam satisfeitos. Agora, eu fico pensando, essa incineração de profissionais, de técnicos, do Erasmo Damiani e tal, a culpa é só do profissional? Ou os processos não são tão interessantes? Porque hoje na rádio nós estávamos falando, e num lugar como o que a gente vive é impossível se eu não traçar paralelos, a gente estava falando lá de uma avaliação feita pelo, por exemplo, o Léo Jardim quando chegou ao Cruzeiro, o que ele detectou de problemas, os ajustes com a direção, a mudança de rota e o resultado de campo, pelo menos até agora, está aí. Então, lá no Atlético identificaram que o Erasmo Damiani não era tudo aquilo, tiraram, o Luiz Carlos veio para correção de rota. Só que o Atlético está correndo o risco de ser rebaixado no Sub-20, gente. O futebol feminino do Atlético não existe, mas não pode criticar, porque a imprensa que critica é inimiga do clube. Não se tem que enaltecer. Enaltecer exatamente o quê? Porque a projeção que foi demonstrada pelo Paulo Brax é para 2030, mas há alguns anos a projeção era para 25, depois para 26, para 29, agora já é para 30. Então eu sinceramente, confesso, eu estou muito preocupado com os próximos passos do Atlético, né? Em breve terei a oportunidade de falar pessoalmente, nós aqui, com Bruno Musi, que eu quero entender um pouco mais sobre tudo isso que está acontecendo, porque da parte do Paulo Brax, hoje foi exposta lá para o Gabriel, e eu vou começar com você, Galante, até para você falar de tudo isso, se você saiu de lá mais otimista, mais pessimista, ou se você sai realista, que a situação é muito grave. Boa tarde, Everton, turma aqui do estúdio, pessoal de casa. Eu acho que foi um papo muito interessante com o Paulo Brax, lembrando que é um projeto do Atlético por dentro do Galo, em que ele apresentou para a imprensa qual é o funcionamento do departamento de futebol do Atlético. E é claro que depois, quando abriu para algumas perguntas, aí ele falou sobre reforço, falou sobre a questão da base e tudo mais. Sobre a base, realmente, o time sub-20 do Atlético vive um momento lamentável, faltam 4 rodadas, o Atlético vai enfrentar Cuiabá, Flamengo, Atlético Goianiense e o Bragantino para tentar se manter na Série A do sub-20, onde no campeonato de 20 caem apenas 3 e o Atlético está entre esses 3. Mas o Paulo Brax falou uma coisa que você acabou de dizer aqui. Ele disse que existe sim um problema de processos no Atlético e que está aparecendo agora. Isso tudo é uma resposta de processos que não são dessa administração, né? E que para serem mudados, você não muda do dia para a noite. É o que ele disse, né? Quando ele fala que ele crê mais na safra do Sub-17, é porque eles têm mais tempo para chegar até o profissional, que hoje é difícil você captar alguém do Sub-20 para poder colocar ali no time profissional, porque é uma safra, são processos que foram feitos que talvez não de uma maneira correta para poder chegarem ao time profissional. E o reflexo está aí. Realmente é vergonhosa essa campanha do Atlético no Sub-20 e também